Olá, boa noite, como vai? Vai bem? Pergunta que não quer calar, não é? Se você está bem. Eu espero que você esteja bem e também espero que você se mantenha bem. Afinal de contas, estamos mais uma vez ao vivo, segundona, 14 de outubro de 2024. Satisfação estar de volta ao vivo com você no programa Opinião, na nossa querida TV Pantanal, Rede TV, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Muito bom estar de volta com você aqui, sabia? Estava com saudade já. Opinião de hoje, mais uma vez, para nossa alegria e honra, recebe Maureen Lazzaretti, secretária de Estado de Meio Ambiente. Aí ela, ó, toda bonitona, um colar novo. Esse colar ela não tinha vindo com ele aqui ainda não, um colar bonito, né? Todo... especialmente para o programa Opinião. Ela veio aqui hoje. E a Maureen tem novidades, além do colar, que é novo, tem novidades aqui. O CAR Digital, Cadastro Ambiental Rural Digital, ó, tá bombando. Tem alguns gargalos aí de aceitação. Ela vai explicar como é que está hoje isso no cenário estadual, quais os municípios já aderiram, regiões, qual que é o pulo do gato, quais as vantagens aí do Cadastro Ambiental Rural Digital, não é? Como fazer, enfim, vai esclarecer, que vai dar uma geralzona nessa questão aí, que é a grande novidade e o governo do estado está apostando muito nisso, porque isso lá na ponta, depois disso, significa dizer que, bom, você vai entender direitinho, só para começar, não tem o contato humano ali, né? Tudo feito de forma... pelo sistema. A gloriosa secretária Maureen vai explicar direitinho como que funciona isso e as dúvidas, enfim. E tem mais questões que a gente vai estar abordando aqui ao longo do programa de hoje, já que ela faz tempo que não vem aqui e a gente vai aproveitar para fazer uma geralzona, ok? Professor Lorenberg, boa noite. O fim de semana foi legal? Como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo, muito bem mesmo. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Aliás, final de semana foi belíssimo, né? Você tem uma feira de Paraty com os jovens, as crianças todas animadas ali, é algo que deixa a todos nós, em especial a mim, muito contente. É, verdade. E agora aqui em Cuiabá também temos o calor, como sempre. Né? Como sempre. A nossa vedete aqui, o calor, que de vez em quando começa a enfraquecer, mas aí o sol, o rei, o astro-rei começa... Vocês estão muito felizes, cuiabaninhos, então eu vou esquentar ali, aumenta um pouquinho lá a nossa temperatura. É isso aí, olha só, obrigado a você que acompanha o programa Opinião também, além do canal 22, pelo www.gazetadigital.com.br e ainda pela página no Facebook da TV Pantanal, em qualquer canto do mundo. Obrigado, viu? Você que tem o Facebook aí, vai digita lá, TV Pantanal HD 22. É isso. Ou 22 HD, coisa assim. Estamos ao vivo e em cores para o mundo todo. Secretária Maureen, muito bom tê-la aqui mais uma vez. Obrigado pelo carinho de sempre para com o programa. Dificilmente ela recusa, não é? Aliás, ela nunca recusou. De vez em quando não dá certo a nossa agenda, mas sempre a gente consegue fazer com que ocorra, porque aqui é uma prestação de contas e também uma forma de esclarecer, né? De levar a informação, e é esse o nosso papel, bem informar. E eu gostaria que, nesse começo de programa, a senhora, secretária, pudesse esclarecer sobre o CAR, Cadastro Ambiental Rural Digital. Estado de Mato Grosso deu o pontapé inicial, parece que tem desde março, e está apostando tudo nisso. Vantagens, o que muda, lisura, o que muda nessa questão da absorção, da assunção, a troca do CAR antigo para o CAR digital. Boa noite, bom tê-la aqui.
Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lorenberg. Boa noite a todos os telespectadores do programa Opinião. Eu que já registrei isso em todas as minhas outras passagens por aqui, eu tenho um carinho pelo programa. Acho que o programa presta um serviço à sociedade, nos apoia em transmitir todo o esforço que o governo do estado tem feito para levar ao cidadão um serviço de melhor qualidade, mais eficiente, que promova, no aspecto da pasta que hoje eu estou conduzindo, o real desenvolvimento sustentável, que é aquele que concilia o desenvolvimento econômico, social, com conservação dos recursos naturais para que eles sejam perenes. Esse é o nosso maior objetivo, é a nossa missão diária. E o CAR, de fato, é para nós um dos elementos prioritários na agenda de regularização ambiental dos imóveis rurais. O estado de Mato Grosso, que é vocacionado para atividades agropecuárias e também geração de renda a partir da floresta, tem no CAR um dos instrumentos de controle ambiental mais eficientes e mais importantes. Ao longo dos últimos 6 anos, nós investimos muito no método tradicional de análise do CAR, que é aquele aplicado em todo o Brasil, que é a análise individual por processos, em que nós temos um produtor, um responsável técnico e um analista do órgão ambiental, e ali se comunicando via um processo que ele é digital, mas que ele envolve análises manuais. Como isso não foi eficiente, os números mostraram isso, nós promovemos mais de 194 mil análises, pareceres técnicos em cadastros no estado, mas só conseguimos validar 10 mil cadastros com essas 194 mil análises. Isso se mostrou ineficiente, por isso, no início do ano de 2024, nós, a partir dessa experiência, daquilo que deu errado nesse método, nós implementamos uma inovação, que é efetivamente excluir, na medida do possível, a análise subjetiva, essa análise individualizada feita por um analista. Para isso, nós temos que mudar a mentalidade do cadastro. Ao invés de olhar individualmente um imóvel, hoje o governo do estado tem preparado a análise ambiental de um município. A unidade territorial que nós estamos trabalhando para promover a análise do CAR digital é um município. Validamos todas as bases de referência. O que são bases de referência? É vegetação, é a hidrografia, é a área consolidada, é a área desmatada. Isso são bases de referência que ficam como suporte dentro do sistema. E após essa validação, o novo módulo do sistema faz então um cruzamento automático daquilo que foi declarado pelo produtor e responsável técnico, ele declara uma geometria e todas as áreas ambientais dentro do imóvel, faz um comparativo, gera 2 imagens, aquilo que foi efetivamente declarado e o que foi gerado a partir dessa análise automática e devolve para o produtor um quadro comparativo, mostrando se a área de preservação permanente que ele declarou é igual a que nós identificamos na análise e ele tem a opção, então, de aceitar ou recusar esse cadastro. E por que essa necessidade de aceitação ou de recusa? Porque o CAR é declaratório. Então, nós não podemos alterar a declaração de um produtor, o órgão sozinho, sem que ele faça essa aceitação. No modelo tradicional, nós identificamos um erro, devolvemos, ele tem que corrigir. Só que essas idas e vindas geraram 194 mil análises para 10 mil análises, para 10 mil validações. Para que a gente tenha um cenário, para vocês terem uma noção. Hoje nós temos 18 municípios já com o CAR digital implementado desde o mês de abril. Nesses 18 municípios, nós validamos 10 mil cadastros, que é mais ou menos a mesma quantidade que ao longo de toda a história do CAR aqui no estado de Mato Grosso, no sistema mato-grossense, na análise manual. Então, em 5 meses, nós validamos. Mas não tinha que ser mais rápido por ser sistematizado já somente digital? Mas 18 municípios significam que eu analisei todos os cadastros daquele imóvel. Nós não conseguimos validar aquilo que está sobre área indígena, sobre unidades de conservação, porque são áreas protegidas, tem que ter uma análise diferenciada, por óbvio, nem poderiam ser. E também não validamos cadastros que estão sobrepostos uns aos outros com mais de 15 metros, porque eu tenho que fazer uma análise documental que não é possível dentro do CAR digital. Mas se nós pensarmos em apenas 18 municípios, nós já validamos mais do que validamos no estado inteiro, de forma manual. Nós temos uma
uma meta de até julho do ano de 2025 ter os 142 municípios com as bases de referência aprovadas e lançados no sistema. Mas hoje nós temos 18, até dezembro serão 65 municípios, até junho do ano que vem mais 73 e os últimos 4 que serão o Pantanal, que tem um grau de dificuldade maior, até o final de julho de 2025. Então, em meados do segundo semestre de 2025, nós teremos os 142 municípios com as bases de referência validadas e na expectativa é que nós possamos validar automaticamente 60% dos nossos cadastros. O restante vão ser cadastros em áreas protegidas ou com sobreposição, e nós temos aí 25% de cadastros que estão em assentamentos rurais. Os assentamentos rurais vão ter a mesma lógica de uma análise do CAR digital. No entanto, ao invés de fazer a emissão 1 a 1 dos lotes, essa análise vai ser feita com o perímetro total do assentamento e uma vez encaminhado pelo órgão fundiário a malha de lotes e seus proprietários, o sistema vai fazer essa emissão automática. Ok, vamos esmiuçar já mais isso. Eu quero saber direitinho o tamanho da eu não sei se eu chamo de rejeição ou da não absorção, né? Tem um negócio chamado, na minha opinião, chama neofobia, fobia do novo, medo do novo, né? Tem gente que ainda não incorporou a vibe do digital. Eu quero daqui a pouco perguntar isso para a gloriosa secretária. Por favor, professor Lorenberg. Secretária, antes de mais nada, registrar nossa alegria, mas alegria mesmo de tê-la aqui no nosso bate-papo. Todos nós ganhamos, eu particularmente, porque eu já disse em outras ocasiões, vou repetir sempre que a senhora estiver aqui. Eu aprendo e aprendo muito com a presença da senhora. Secretária, eu tenho um assunto, permita-me sair um pouquinho fora. Eu tenho um assunto aqui, porque no domingo à noite, ontem, eu estava lendo uma revista. O título da revista provavelmente a senhora conhece, e conhece muito melhor do que eu. Infrações ambientais em Mato Grosso, violações, multas, prescrições, efetividade da arrecadação analisadas nos processos administrativos da SEMA de Mato Grosso. A Bruna Medeiros, que é a autora desse trabalho, estudou, analisou e avaliou de 2017 a 2021. Eu tirei um trecho da página 27 a 30, só um trecho, é um pouquinho longo, eu peço à senhora um pouquinho de paciência. Considerando, entre aspas, os acordos do ano de 2019, o total de multa aplicada perfaz a quantia de 31,9 milhões de reais. Eu estou arredondando aqui. Contudo, o total de multa prescrita soma a quantia de 63,5 milhões de reais. Com relação ao ano de 2020, ao todo foram julgados 129 processos administrativos pelo JJR do CONSEMA. Desse total, 57% dos acórdãos extinguiram o auto de infração em decorrência da prescrição. Ao todo, o total de multa aplicada nos acórdãos do ano de 2020 perfaz a quantia de 12 milhões e 43 mil reais. Por outro lado, o total da multa prescrita são a quantia de mais de 11 milhões. Por sua vez, até a data de 13 de agosto de 2021, foram julgados 182 processos administrativos nas JJR do CONSEMA, apresentando o maior índice percentual em relação a outros anos, ao total de 68% dos acórdãos extinguiram o auto de infração em decorrência da perda do prazo que tem o órgão ambiental para apurar a infração ambiental e aplicar a penalidade dela decorrente. Fecham aspas. Eu tenho uma pergunta, muito mais do que uma pergunta, um pedido de reflexão, secretária. Esse cenário de aumento de prescrições pode estar relacionado a uma equivocada interpretação sobre as marcas prescricionais ou não, e por quê?
Professor, muito obrigada pela pergunta. Eu lhe devolvo o elogio que me fez, que eu sempre fico muito lisonjeada, dizendo que eu gosto demais das suas provocações, porque elas me permitem tocar em assuntos que são polêmicos para muitos melindrosos, mas que, sem sombra de dúvida, são necessários. Primeiro que, vamos olhar a data. Eu conheço muito bem esse trabalho. Na época, eu tive o cuidado de detalhar um a um os processos que foram citados, para demonstrar para a sociedade o que efetivamente representa esse estudo e essa matéria. Primeiro que um processo para ser julgado em 2019 significa que ele foi autuado provavelmente em 2006, 2007, 2008. Esse é um ponto. E por que eu digo isso? Porque a primeira tarefa que nós fizemos ao assumir a secretaria em janeiro de 2019 foi um diagnóstico de todos os processos de auto de infração que tramitavam dentro do órgão. Naquela ocasião, nós já identificamos que nós tínhamos 14 mil processos. Destes, 1.980 já estavam prescritos. E mais de 1.000 tinham 10 anos de tramitação. Então, esse era um problema crônico. Os processos que estavam lá perduravam infinitamente sem um julgamento definitivo. Existe, a partir daí, uma força-tarefa por parte do governo do Estado para efetivamente eliminar esse passivo. Então, eu vou lhe dizer por que os processos tiveram maior julgamento no CONSEMA. Porque para eliminar, nós fizemos, no âmbito da SEMA, que é a primeira instância, uma força-tarefa, e no âmbito do CONSEMA, criamos um GETOM, que foi a mesma estratégia utilizada no DETRAN, quando os processos prescreviam, para que a gente, então, tenha maior celeridade nas análises. E isso aconteceu. Mas, ao fazer a análise, eu tenho que reconhecer a prescrição, porque nós temos inúmeros julgados no Tribunal de Justiça e nos tribunais superiores que reconhecem a prescrição. Lhe digo com toda convicção, podem ter decisões equivocadas que aplicavam uma interpretação equivocada? Pode, porque nós tínhamos uma divisão entre o Tribunal de Justiça. Alguns desembargadores e juízes entendiam de uma forma a contagem e outros de outra. No entanto, agora, no ano de 2024, o Tribunal de Justiça pacificou o entendimento acerca da prescrição e hoje nós temos uma regra única. E o que isso acabou promovendo? No âmbito do órgão estadual de meio ambiente, todos os processos que estão prescritos vão ser prescritos, eles vão ser arquivados. E na nossa gestão, nenhum processo prescreveu, porque hoje a análise do processo, ela termina em menos de 2 anos. O prazo prescricional definido pelo TJ é de 5 anos para você ter uma decisão depois de lavrado o auto de infração. Então, nós estamos trabalhando com esse prazo, porque entendo também que a ineficiência do órgão não pode fazer com que um processo perdure, assim como do judiciário. Nós mudamos toda a lógica da secretaria para atuar. Mas em relação a essa matéria, que analisou processos antigos, eles refletem-se de um período que nós podemos chamar de um período negro, em que o órgão ambiental não conseguia fazer gestão dos processos e nós tínhamos o prolongamento dessa decisão com despachos que eram mais de jogar de um lado para o outro do que efetivamente julgar o processo. Então, essa provocação, Lorenberg, ela abrange o para trás-mente, porque, segundo a secretária aqui, nessa atual gestão, quando eu falo atual gestão, nós estamos falando do primeiro governo do Mauro até agora, né? Nesse começo de segundo governo, não houve nenhum. Não há prescrição. Não há nenhuma prescrição. Respondeu? Eu pedi uma reflexão sobre, porque esses dados, as multas, secretária, sempre me provocam, no mínimo, pensar a respeito. Porque as multas alimentam a impunidade. Concordo. E a impunidade leva a mesma pessoa a cometer os mesmos crimes. É isso ou não é isso? É isso, professor. Mas qual é o mecanismo para que você faça com que o efeito pedagógico seja sentido? Eu tenho que julgar o processo rápido. Eu não posso deixar o processo perdurar 10 anos e contar com a prescrição ou que o processo suma, que é o que já aconteceu. Hoje os processos são todos digitais, com transparência dentro do sistema, e nós não temos esse julgamento prolongado. E mais do que isso, como hoje nossos embargos, apreensões são todas realizadas no momento, nós temos um número muito grande de pessoas procurando a conciliação. Já reconhecem o erro de pronto e já estão assumindo a obrigação e pagando a multa. Eu concordo plenamente que a prescrição tem um efeito nefasto Sim. em toda a lógica de impor o efeito pedagógico ao infrator.
havia até, ou há até, gente que aposta na prescrição como... Hoje não mais. Bem que é caducice, né? Como vai ficar caduco mesmo, vai ficar caduco um dia, e aí vão esquecer e vamos deixar em paz aqui. Então hoje você está dizendo que não mais. Não prescreve e nós temos cada vez mais apertado para que o infrator tenha a convicção de que não adianta ele ficar discutindo, prolongando, que é muito mais fácil ele assumir o erro, corrigir de pronto e já efetuar o pagamento da multa que lhe é devida, com os benefícios que depois ocorrem. Esta lógica tem mudado, tanto que o nosso percentual de conciliação é de 60%. E agora, está contente, está satisfeito com a resposta? Se não tiver outra, pode emendar aí. Nós vamos espremer aqui até lá. Olha só, a propósito de multa, eu vou para o intervalo comercial, mas eu queria só dizer que o governo do estado de Mato Grosso, em crimes ambientais, não é, já aplicou 1,1 bilhão de reais em multas por crimes só em 2024, ao longo deste ano, em ações próprias e também integradas da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, comandada pela Maureen, e também da Polícia Militar PM com o Corpo de Bombeiros Militares. Esse dado aí foi apresentado no mês de setembro, durante reunião lá do Comitê Estratégico para o Combate do Desmatamento Ilegal. Vamos para o intervalo comercial, certo? E a gente volta a falar de cadastro ambiental rural digital e outras. Tem um mutirão também de conciliação e muito mais informações no âmbito ambiental com a caríssima Maureen Lazarete. A gente volta num instante só. Pois bem, estamos aqui de volta com o programa Opinião, aqui na sua TV Pantanal, ao vivo, nesta segunda-feira. Vamos ao Gazeta. Aliás, no Gazeta Digital tem uma informação aqui que eu vou pedir, inclusive, daqui a pouco a opinião da gloriosa secretária de Meio Ambiente que está a postos conosco ao vivo aqui hoje, não é? Digita aí, www.gazetadigital.com.br e olha só, o governador Mauro Mendes, do União Brasil, vetou integralmente o projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa que cria a Agência Estadual de Mudanças Climáticas do Estado de Mato Grosso. Como justificativo, o governador alegou inconstitucionalidade do projeto. A nova autarquia teria a função de acumular informações científicas sobre as mudanças climáticas para formulação de políticas públicas sobre o clima no Estado, que já vem sendo afetado com tais mudanças. O governador comunicou o presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho, do União Brasil, sobre o veto, elencando os pontos questionados pela Procuradoria-Geral do Estado, a PGE. O principal motivo apresentado foi de que o Legislativo usurpou a competência do governo do Estado para legislar acerca da organização e funcionamento da administração estadual, aspas, uma vez que cria órgão que compõe a administração pública indireta, ou seja, a autarquia vinculada ao poder executivo, ou seja, configura ingerência administrativa diante da violação direta, fecha aspas. Continua aí a argumentação da PGE/Governo do Estado. A proposta obriga o Poder Executivo a alocar recursos do Tesouro Estadual para o custeio das despesas necessárias à criação da agência, ou seja, institui obrigação que resulta em despesa pública, sem, contudo, apresentar a respectiva estimativa do impacto orçamentário financeiro e também demonstrar a compatibilidade da norma com a legislação orçamentária, fecha aspas. Diz aí o trecho do veto publicado. Isso aconteceu na semana passada, esse veto aí. A
proposta aprovada previa que 145 objetivos para a agência climática, como elaboração de políticas públicas sobre o clima, também estabelecer estratégias para a redução das emissões de gases de efeito estufa, assegurar a compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a proteção ao meio ambiente, também estabelecer aí mecanismos para estimular a modificação dos padrões de produção e de consumo das atividades econômicas, do transporte e também do uso do solo, com foco na sustentabilidade ambiental. Tem mais detalhes aí sobre essa notícia no Gazeta Digital. Dá um clique, www.gazetadigital.com.br. Inconstitucionalidade, alegou lá a PGE, secretária. E, além disso, tem das questões técnicas ligadas especificamente, não é, a parte ambiental, ainda tem a parte do vice de iniciativa. Mas eu gostaria que a senhora fizesse um comentário sobre esse veto. No papel, parece muito bonito e bem intencionado o projeto que foi aprovado pela Assembleia Legislativa, né? Mas, contudo, não há uma forma aí de fazer um meio termo. O que eu chamo isso de meio termo? O anteprojeto, por exemplo, o governo absorver aquilo que pode ser absorvível ou pode ser absorvido da proposta e colocar em prática ou vai descartar por completo. Paulo, em verdade, acho que é um desconhecimento, né, de quem propôs o projeto, porque o governo do estado já tem estratégias políticas, tem uma lei, inclusive somos elogiados por ter uma legislação estadual que trata do tema. Nós temos um fórum de mudanças climáticas operante que congrega sociedade civil, poder público, comunidade científica, que discute os temas. Essa mesma estrutura de governança que está vinculada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente foi quem preparou o Estado para receber os recursos internacionais. Então, o que eu acho é que não há necessidade de ter uma agência quando nós temos todas as estruturas dentro da Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Nós temos um programa de carbono neutro 2035 que, né, já foi instituído por meio de decreto. Nós fizemos estudo da trajetória de descarbonização do estado de Mato Grosso, isso tudo publicizado. Nós temos um Instituto PCI que une o setor produtivo, o poder público, as comunidades científicas e a população de um modo geral, tratando do tema de mudanças climáticas cotidianamente. Ou seja, nós temos diversos programas, projetos e uma estrutura de governança que já funciona dentro do Estado. Não há necessidade, e isso já operando, absorvido dentro do nosso custeio. Não teria necessidade alguma, não estou nem entrando no aspecto meritório do vício de iniciativa, mas não há necessidade de você ter uma nova estrutura, enchendo mais, vamos dizer assim, a máquina pública do Estado, quando a gente já tem uma que funciona, opera e que já levou o Mato Grosso a ser protagonista dos recebimentos de recursos internacionais. Professor. Secretário, no bloco anterior, eu li aqui um trecho de um texto que eu li, falava no CONSEMA. A senhora também, ao responder a minha pergunta, a senhora também falou no CONSEMA. Hoje, qual é o tamanho desse CONSEMA? Qual é a estrutura desse CONSEMA e qual a quantidade de pessoas que estão nesse CONSEMA e o seu principal papel? Bom, o CONSEMA é uma estrutura que tem 27 membros, 9 da sociedade civil, 9 do poder público e 9 de entidades representativas do setor produtivo de um modo geral. Esses 27 membros, 27 instituições, eles designam conselheiros para as juntas de julgamento de recurso, que especificamente é o eixo dessa matéria. São 3 juntas que são responsáveis pelo julgamento dos recursos contra as decisões de primeira instância. Aproximadamente 50% das decisões têm recurso e esses conselheiros têm reuniões quinzenais para fazer o julgamento dos processos que vão para o CONSEMA. Então, a estrutura hoje é operacional.
os conselheiros recebem os jetons como contraprestação pelo serviço prestado e só o recebem se cumprirem o prazo regimental de entrega dos seus pareceres e votos no prazo de 30 dias. Então, hoje nós temos um acompanhamento desses processos, essa é a estrutura que nós temos para fazer o julgamento dos recursos. A senhora preside o CONSEMA ou não? Sim, o secretário preside o CONSEMA. As juntas de julgamento, cada uma delas tem um presidente que é responsável pelas reuniões e o secretário, presidente do CONSEMA, como, vamos dizer assim, o ente hierárquico superior para fazer o ordenamento do funcionamento do órgão. Ok, olha só, eu vou ter que, de novo, ali dar um pulinho no break comercial, mas assim, é coisa breve. Depois que voltaram com essas... Não vou falar o que eu queria falar, mas depois que voltaram com o horário político aí, a gente ficou meio exprimido aqui, rapaz. Mas é obrigatório, a gente vai para o intervalo comercial e volta já já. Ok. Epa, voltou, né? Voltou, Jacinto? Tá no ar, né? Tá ao vivo. Estamos aqui com a secretária de Estado de Meio... Vamos correr agora. A Maureen Nazaré está com a gente aqui. A Maureen que já está de malas prontas. Daqui a pouquinho ela vai para Colômbia. Tem um evento importantíssimo da biodiversidade. É isso mesmo? É a COP da... É isso mesmo, da biodiversidade. Vai ser quando, secretária? Isso já está confirmado? O que vai rolar por lá? A COP da Biodiversidade acontece a cada 2 anos, ela inicia agora no dia 21 e vai até o dia 1º de novembro. Nós vamos participar do dia 25 até o dia 30, com vários eventos estaduais. Mato Grosso vai apresentar o programa Todos pela Araguaia, vai apresentar também aquele caso emblemático do Pantanal e como nós implementamos uma ferramenta nova, um sistema novo de detecção de alteração da vegetação por imageamento de satélite que detecta alteração por uso de agroquímicos. Então, são inovações sempre visando a biodiversidade. É uma COP muito diversificada, em que os estados têm um protagonismo um pouco diferente da COP do clima. Então, para nós é extremamente relevante ir lá e falar de restauração, de iniciativas para proteger a biodiversidade do Pantanal e dos nossos outros 2 biomas. Orenberg, por favor. Secretário, no intervalo anterior, a senhora comentava da questão dos mutirões que são feitos para que o produtor rural facilite a vida do produtor rural. A senhora falou em 4 mutirões. Qual a dificuldade que se tem para o avançar desses mutirões? Bom, o CAR Digital é uma ferramenta nova. Nós comentávamos aqui também que toda inovação traz um pouco de receio. O produtor rural normalmente tem medo da SEMA, isso é uma verdade. Então nós estamos aproximando do produtor para que ele saiba como a ferramenta funciona e como ela pode ajudá-lo. Como ele podendo apertar um botão, ele valida o cadastro dele e consegue resolver problemas de anos. Nós temos um dificultador, vamos dizer assim, que é aquele intermediário entre o órgão e o produtor. Os responsáveis técnicos estão resistindo à nova ferramenta, alguns por apontar questões técnicas, e elas são relevantes. Para algumas situações o CAR Digital não vai resolver, quando você tem que discutir tecnicamente algum aspecto, mas muitos não conhecem a ferramenta e, por não conhecer, orientam o produtor a não participar desses mutirões. Como estratégia, como nós tivemos um esvaziamento dos mutirões em campo, mesmo com o apoio dos sindicatos, da FAMATO, nós estamos firmando um acordo de cooperação técnica com as associações e federações para ver se nós conseguimos alcançar o produtor. Hoje nós temos, no âmbito dos 18 municípios, mais de 59% de produtores que não entraram no sistema para ver se o CAR dele está validado, aceitar ou recusar. Então nós precisamos, de fato, que o produtor se informe. Então, que ele procure o órgão ambiental, os canais de comunicação, que ele entenda como funciona o CAR digital e como esse CAR pode beneficiá-lo. Então tá, a propósito, temos aí as imagens, temos aí a imagem uma relação com os municípios citados pela secretária Maureen. Coloca aí, por favor, Boca, a relação dos municípios, os 18 municípios. Esses aí são os 18, secretária? Exatamente. É a maior parte deles no eixo da 163, porque são as regiões mais produtivas e onde nós efetivamente temos os maiores gargalos. E o objetivo de recuperar são os produtores que mais demandam análise do CAR. Todos esses municípios estão disponíveis
no site, o produtor pode acessar o seu cadastro. Se ele tiver dúvida, se o cadastro dele estiver desatualizado, os canais de comunicação da SEMA, por e-mail, por WhatsApp, funcionam, e ele pode também procurar o sindicato mais próximo, que todos os sindicatos dos 18 municípios estão aptos a auxiliar nessa comunicação junto com o órgão ambiental, se ele tiver receio de procurar diretamente a Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Aqui estão todos os canais, os e-mails, o 0800, telefone fixo e também o WhatsApp. Olha aí, você pode, inclusive, tomar nota, esses aí são os canais para que você procure. E queria que você voltasse naquela primeira página lá, Boca dos Municípios. Secretária, eu vi, dentre os municípios, notadamente nós temos aí a maioria lá do nortão do estado, né? Alguma coisa ali da região de Tangará da Serra também, mas do Araguaia não tem, rapaz, e do sul também do estado. Por que isso? A que se deve ou ainda está no curso, está no radar? Não, nós já temos mais 20 municípios que estão em fase final de validação das bases, inclusive um grande bloco na região de Barra do Garças. Então, Araguaia será o próximo bloco de municípios que serão liberados. E isso tem a ver também com as bases de referência mais acuradas que nós já tínhamos. Então, para dar escala na validação dos municípios, aqueles que já tinham um trabalho anterior de validação de bases foram os prioritários, foram os primeiros, para que a gente pudesse ter um número maior de municípios sendo liberados e as pessoas conseguindo regularizar. Também utilizamos como critério o maior número de cadastros, né, aqueles municípios com maior número de CAR já inseridos dentro da nossa base de referência. Você falou agora há pouco do mutirão, mais alguma coisa a acrescentar sobre o mutirão da conciliação? Que mais relevante a senhora gostaria de frisar aqui quanto a esse mutirão? Bom, nós temos procurado aproximar as soluções do cidadão. Então, o mutirão do CAR tem a iniciativa de regularizar os imóveis e, paralelamente a isso, nós temos o mutirão de conciliação das infrações ambientais. Sempre lembrando que o mutirão de conciliação é uma oportunidade em que você regulariza o imóvel, pode levantar eventuais sanções, efetuar o pagamento da multa com benefícios, mas é obrigatório que seja regularizada a conduta que deu causa às infrações. É um requisito sine qua non. Então, toda vez que nós lançamos um mutirão de conciliação, tivemos um há 15 dias atrás, as pessoas sempre procuram, eu quero fazer parte desse mutirão, eu quero fazer parte desse mutirão. Acho que é importante lembrar a todos que têm interesse em conciliar que é preciso inicialmente fazer um pedido, indicar quais medidas corretivas já foram adotadas e quais ainda vão ser adotadas pelo infrator para que aquela causa da infração seja eliminada, nós tenhamos esse ambiente, e ele também precisa apresentar os protocolos dessas regularizações ou indicar um cronograma de ações futuras quando ainda não finalizou as ações de recuperação, restauração ou correção da infração. Feito isso, nós fazemos a análise preliminar dessas informações e inserimos no âmbito do mutirão. Então, não é possível comparecer no mutirão quando ele está acontecendo, porque existem situações relacionadas à correção da infração que tem que ser previamente analisadas, para que o mutirão seja eficiente, que a gente tenha a condição de olhar se um CAR já está validado, se foi um desmate, se ele pagou reposição florestal, se esse desmate é em área de preservação permanente ou reserva legal que ele vai precisar ser recuperado, ou é em área passiva. Isso tudo tem que ser analisado previamente para que aconteça o mutirão. Lorenberg? Secretária, existe alguns municípios no estado ou que tem uma secretaria ou um órgão dentro da prefeitura para cuidar do meio ambiente. E aí vem a minha pergunta. Existem algumas parcerias entre a SEMA e esses municípios para preservação, para cuidado do meio ambiente ou não? Ou está descartado? De forma alguma, professor. Isso faz parte de uma das nossas metas e políticas estruturantes, que é fortalecer os municípios para que eles exerçam a sua atribuição, que é cuidar do meio ambiente local. Da mesma forma como no passado o IBAMA era o único órgão ambiental e ele foi paulatinamente transferindo as atribuições para os estados, fortalecendo o que nós chamamos do sistema nacional, hoje os estados têm uma política de fortalecer os municípios. A dificuldade que nós temos no estado de Mato Grosso, nós temos municípios muito pequenos.
Então, ele não tem condição de montar a estrutura necessária pela lei federal para que o município possa estar descentralizado, ou seja, que ele exerça essa atividade. Enquanto ele não tem essas condições, uma secretaria operante, um quadro de funcionários mínimos, um sistema operacional, nós acabamos exercendo essa tarefa com eles. Nós temos fortalecido os consórcios, para que os consórcios possam atuar em conjunto. Isso tem funcionado. Nós temos 2 consórcios no estado de Mato Grosso que exercem a missão apoiando os municípios que fazem parte, e temos mais de 40 municípios hoje que são descentralizados. E temos uma política contínua. Inclusive, eu tenho uma superintendência de ações descentralizadas que apoiam continuamente os municípios. Secretária, eu vou ter que correr aqui, menino, porque eu tenho 2 perguntas. Eu queria... Porque assim, você falou aí porque hoje estamos em 2024, tem 12 anos que tem esse cadastro, que tem essa labuta, esse trabalho em torno do cadastro digital. Aqueles cadastros ambientais, aqueles cadastros ambientais rurais que foram desmembrados, como é que fica a situação deles de 2012 para cá? Bom, o CAR digital não consegue fazer análise documental, certo? Isso, inclusive, é uma das preocupações, era uma das preocupações quando nós lançamos o projeto. Quando o produtor aceita o CAR, então ele tem que, efetivamente, ele tem que prestar algumas informações. Ele tem que confirmar o endereço, os dados pessoais, e ele tem que responder uma pergunta que o sistema faz, que é se aquele imóvel foi desmembrado de outro imóvel maior após 2012. Se a resposta for sim, esse cadastro vai ter que, efetivamente, ser direcionado a uma conferência, após mesmo que ele aceite, validado, porque nós temos que avaliar se aquele desmembramento respeitou a condição de reserva legal do imóvel à época em que ele foi desmembrado. Nós temos uma instrução normativa que já detalha quais são esses regramentos, e se efetivamente constatarmos, ou no PRA ou em outro momento posterior, que aquele desmembramento gerou um CAR irregular, nós vamos suspender e ele vai ter que retificar. 1 minuto e meio para essa resposta aqui, que é complexa de responder, porque eu fico pensando assim, o tempo para que haja a questão da aprovação, né? Uhum. E eu marquei aqui, existem os chamados laudos de contestação. Alguém que tem lá alguma coisa que não concorda sobre APP, isso. Enfim. Vegetação. Como que faz para... Porque o cara tem que aceitar, e se ele não aceitar? Veja, nós não vamos resolver todos os cadastros com o digital. Essas pessoas que possuem laudos de tipologia, laudos de hidrografia ou laudos de área consolidada, eles vão ter que recusar, mas eles vão ter que indicar que já apresentaram o laudo ou apresentar o laudo no momento que ele recusar para justificar essa recusa. Nessas situações, ele vai para análise manual. O que nós queremos é deixar na análise manual só esses 20%, 30% que efetivamente precisam de uma análise mais acurada, de um laudo. Os demais que não têm questionamentos, a ideia é que eles sejam validados de forma automática. E o prazo para que ele dê essa resposta? 90 dias. 90 Esse é dias. o prazo legal, Se 90 não, dias. Vai suspender. Vai suspender. E aí você vai pegar crédito, sabe aonde? Não sei aonde, nem eu sei. Olha só, Maurinho, obrigado. E o Morro de Santo Antônio, não falamos, o governo tá lá, né? Vai ficar uma belezura lá. Sim, vou rapidamente dizer a todos, nós estamos em obras na nossa unidade de conservação no Morro de Santo Antônio, visando ordenar as trilhas, dar mais segurança, maior qualidade, permitir inclusive acessibilidade. Então, nesse momento, nós estamos lá em obras, tenha um pouquinho de paciência, porque em breve nós teremos as trilhas totalmente revitalizadas, novas, com maior segurança a todos os cidadãos. Vai ficar tinino aquilo lá, hein? Vai ficar uma maravilha. Obrigado, secretária Maureen. A gente tinha, o Lorenberg ali, ó, tem um catatal para perguntar, mas a gente não tem tempo. Sinal que a senhora deve voltar em breve aqui, viu? Não vai ser por falta de convite, não. Muito obrigado por ter vindo. É sempre uma grande alegria. Obrigada mais uma vez pela oportunidade e uma boa noite a todos. Parabéns pelo colar, muito bonito. Maricele, obrigado, viu, minha amiga jornalista, assessora de imprensa, obrigado pela força também aí. Lorenberg, até amanhã. Até amanhã. A vereadora eleita, a mais bem votada, que recebeu a maior quantidade de votos aqui para o Cuiabá, qual que é o nome dela mesmo? Samanta. A Samanta Iris, também conhecida como esposa do nosso deputado federal Abílio, candidato a prefeito, vai estar conosco aqui, a Samanta, amanhã, às 19h40, devido ao horário obrigatório político. A gente volta então amanhã. Até lá.
Se cuida, fica bem, fica com Deus também.